Primeiramente, eu gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite, né, ao tempo também que eu parabenizo, né, pela realização do evento, pela realização desse brilhante evento que eu já tive a oportunidade de participar, né, outras 4 vezes. Vou me apresentar, eu sou Rafael Menezes, eu estou coordenador de ações de desenvolvimento energético da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, do MCTI. Essa secretaria, ela foi recriada agora na nova estrutura do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e que eu sempre costumo dizer que tem o objetivo principal de articular pontes entre a academia e o setor produtivo, né? E para isso ela coordena uma série de programas, gestão de incentivos fiscais, como a Lei do Bem, e também lidera algumas iniciativas, como, por exemplo, o projeto GEF Biogás Brasil, que vocês muito bem conhecem, né, no âmbito aqui do setor de biogás. Fora o projeto GEF, a gente, no final de 2022, nós lançamos algumas iniciativas que apoiaram também a cadeia produtiva do biogás, né, a destacar aí quatro chamadas públicas, 3 de subvenção econômica pela FINEP e uma de apoio a pesquisador via CNPq. Uma dessas chamadas ela foi específica para apoiar a cadeia, né, produtiva do biogás e do biometano, né, foi uma chamada de 20 milhões de reais da FINEP, onde nós selecionamos 7 projetos, e um desses projetos, né, foi selecionado, foi a 3DI Engenharia, que vai fazer uma apresentação aqui para a gente hoje nesse painel. As outras chamadas, fizemos chamadas da FINEP de subvenção econômica de combustível do futuro, um investimento de 50 milhões de reais, onde também nós contratamos 7 projetos de empresas. Fizemos uma chamada do CNPq de 63 milhões de reais, onde nós contratamos 66 projetos de apoio a pesquisador nas mais diferentes, né, instituições de pesquisa do país. Muitos desses projetos sobre biogás e biometano. Né? E também fizemos uma chamada de inovações radicais do setor elétrico, é uma chamada diferente das outras de subvenção econômica, de fluxo contínuo, que até o momento nós já selecionamos 7 projetos. Né? Então foi um investimento aí de mais de 150 milhões de reais para apoiar aí, né, a cadeia do biogás, o programa Combustível do Futuro e a Iniciativa Brasileira do Hidrogênio. Bom, nosso painel ele vai apoiar, vai versar sobre novas aplicações e biorefinarias de biogás. A gente vai abordar aí, né, diferentes aplicações do biogás no contexto de biorefinarias integradas. São inúmeros os produtos e os subprodutos, né, que podem ser feitos a partir do refino do biogás, da reforma do biogás, né, seja hidrogênio verde, seja outros hidrocarbonetos sustentáveis. Né, e eu acredito que o público vai ter oportunidade de ver aqui diversas possibilidades aí, né, de novos produtos, de agregação de valor e diversificação, né, das suas atividades, possibilidade de diversificação das suas atividades nas palestras que a gente vai ter. A gente tem um desafio aqui, nós somos o maior painel, né, do evento, vão ser 5 palestras, tá? Então eu peço encarecidamente aí que tente respeitar o tempo, porque senão a gente vai ficar sem o tempo para debate no final do painel. Eu tenho algumas informações gerais aqui, que foram repassadas. Bom, não haverá leitura do currículo dos painelistas. Reforço que no website tem mais informações sobre os painelistas, inclusive link para o LinkedIn. Haverá sinalização do tempo, 10 minutos para cada palestra. Perguntas por escritos poderão ser endereçadas para nossos palestrantes. Né? E aí vai uma dica, né? Não espere o término das palestras para encaminhar as perguntas, até para facilitar aqui meu papel de moderação. Já, à medida que vocês forem vendo as palestras, já enderecem aqui para este moderador as perguntas. Sem maiores delongas, vamos passar para a primeira palestra, que vai ser proferida pela Simone Souza. Vai versar sobre novas rotas de valorização do biogás e biocombustíveis. Na sua apresentação, a Simone vai abordar o porquê e como valorizar a cadeia do biogás. Trará 2 exemplos sobre pegada de carbono de hidrogênio e biometanol a partir do biogás, bem como comentará sobre a importância da certificação da cadeia. Com a palavra, Simone. Obrigada, Rafael. Mas só um momentinho que eu acho que eu estou com falha aqui. Alô? Bom, testando aqui.
Ótimo. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse evento. É a primeira vez que eu estou participando do evento, então eu vim para cá com bastante expectativa, com bastante vontade de aprender. E estou voltando com todas as minhas expectativas atingidas e, aliás, elas foram as expectativas. O que eu aprendi aqui foi superior ao que as expectativas que eu tinha. Estou voltando também com bastante ideia de como implementar e incorporar esse setor de biogás nas minhas atividades diárias. Bom, o tema que a gente vai trazer nesse painel, eu vou começar abrindo sobre algumas oportunidades que nós podemos ter no setor de biogás e trazer alguns exemplos de tecnologias que na RSB a gente tem trabalhado principalmente dentro da minha área, com foco na identificação da pegada de carbono de combustíveis que podem ser derivados, por exemplo, do biogás. Bom, para a gente começar, para a gente entender quais são as possíveis oportunidades, né, quais são as oportunidades que nós poderíamos ter no setor de biogás, eu gostaria que fizéssemos uma reflexão juntos aqui em relação ao nosso consumo de energia. Porque se a gente está olhando para um novo mercado, se a gente quer entender novas oportunidades para o mercado de biogás, é importante que a gente entenda de que forma que nós consumimos a nossa energia hoje. Então, nesse gráfico, eu trago para vocês o nosso consumo de energia final pelos diferentes setores energéticos do Brasil. Então, a gente consegue ver claramente que o setor de transporte e o setor de indústria são os dois setores mais relevantes em termos de consumo de energia. Então, quando a gente pensa onde aplicar o nosso biogás ou onde aplicar qualquer derivado do biogás, são dois setores importantes que nós precisamos olhar. E se a gente fizer um zoom apenas no setor de transporte e de indústria, entender qual que é o tipo de combustível, porque a gente está falando de um biogás. Então, imediatamente a gente pensa que a melhor forma, a forma mais prática, mais rápida, a curto prazo para a gente fazer uma substituição ou encaixar ele no mercado é através da substituição do gás natural. Nesse gráfico, à direita, eu trago qual que é o share em termos de consumo de combustível líquido, gasoso, eletricidade, combustível sólido, dentro dos diferentes subsetores do setor de transporte e setor industrial. Obviamente que eu coloquei esse gráfico em termos de porcentagem da contribuição de cada um desses tipos de combustíveis, mas o setor rodoviário ele corresponde a 94% do consumo de energia no setor energético. Então, o setor rodoviário é o grande, no Brasil, ele é um setor muito importante quando a gente quer pensar em alternativas de energia ou até mesmo na descarbonização. Olhando para o setor industrial, nós temos aqui nesse azul mais claro, nós temos o consumo de combustível gasoso. Então, é onde hoje, dadas as tecnologias existentes, onde o biogás se insere quando se trata da substituição do gás natural. Bom, vamos olhar um pouquinho para o mundo rapidamente. No mundo, a gente também tem um consumo de combustível líquido ele é maior do que outros tipos de estados dos combustíveis. E o motivo pelo qual estou trazendo isso é justamente para mostrar que o gás natural, se a gente focar em substituição desses tipos de combustível, ele não é imediatamente um combustível pronto para fazer a substituição de combustíveis líquidos. Mas nós temos o potencial de também inserir o biogás nesses outros mercados de consumo, que consomem o combustível líquido ou mesmo o combustível gasoso, que é o que hoje acontece. Agora, olhando um pouco pelo viés do CO2. Né? Então, a gente viu anteriormente o viés do consumo de energia e agora nós temos aqui o viés do consumo das emissões no setor de transporte. O setor de transporte no Brasil é responsável por 47% das emissões do setor de energia. Então, ele é um setor bastante relevante para nós, em termos de necessidade de descarbonização. E aí a gente olha para quais são os grandes players, né, os grandes consumidores, ou melhor, emissores de CO2 no setor de transporte. Nós temos os caminhões e os automóveis. E por que eu estou trazendo isso? Porque os caminhões, ele é um setor que hoje nós temos oportunidade, como nós vimos aqui no exemplo da Scania, ele é um setor que tem oportunidade de fazer uso do biogás para você substituir fontes fósseis, como é o caso do biodiesel, do diesel, desculpa.
No setor de automóvel, nós temos hoje uma oportunidade, tanto no ciclo Otto pela substituição do biogás também, mas também nós temos o etanol. Então, é importante a gente também entender quais são as outras alternativas que nós temos no mercado, para que a gente possa visualizar quais são as oportunidades que nós temos para o biogás. E um pouco do mundo, né? Como que o mundo emite esse CO2? Então, o setor de transporte, ele é responsável por 22% das emissões de gás de efeito estufa. E aqui, o que eu gostaria de chamar a atenção é para dois setores importantes que eles estão sendo bastante olhados no mundo, no mercado europeu, no mercado americano, que eles são grandes emissores de gás de efeito estufa, que é o setor de aviação e o setor marítimo. Por que esses dois setores são importantes? Porque são os setores que você tem poucas alternativas de descarbonização. Então, como você não são setores que você consegue implementar, por exemplo, uma eletrificação, o biogás, ele tem sido, não o biogás, mas o hidrogênio, o metanol tem sido olhado como fontes importantes para suprir essa demanda pela descarbonização desse setor. E aí nós temos a oportunidade do biogás. Então, rapidamente, sobre como que nós podemos valorizar esse setor, meu tempo já está quase acabando. Hoje, a nossa valorização em cima do biogás, o que já acontece na prática, é a produção de vapor eletricidade e vapor eletricidade para abastecer o setor da indústria e também residencial e comercial. Mas nesse painel o que a gente está trazendo são novas tecnologias. Elas estão associadas à produção de combustíveis para abastecer o setor de transporte, mas também pode abastecer a produção de eletricidade ou outros setores da economia. Mas aqui o nosso destaque é para o CO2, para a reforma, né? Essa é uma das rotas possíveis. Então, nós temos a reforma externa desse gás que é purificado e existem várias rotas, a exemplo da Fischer-Tropsch, onde a gente pode produzir combustíveis líquidos e aí, assim, atender uma demanda do transporte por combustível líquido e o hidrogênio também, que é uma demanda bastante importante por vários setores. Aqui são outra via que também que podemos agregar o valor para o setor de biogás, que é você fazer após o upgrade do biometano, do biogás, você entrar com uma cadeia de hidrogenação e produzir também hidrocarbonetos líquidos, ou então você seguir rotas que agregam valor no setor químico, produção de etileno, por exemplo. Agora, em termos de emissão, não basta só nós termos o potencial de produzir o hidrogênio ou o metanol, seja qual for. É importante a gente visualizar qual que é o potencial de redução de pegada de carbono desses combustíveis. Nesse estudo que a gente desenvolveu na RSB, dentro de um projeto financiado por uma instituição europeia, a gente rodou a rota de hidrogênio através de diferentes fontes, né, ou diferentes... rodamos com o objetivo de calcular emissões de tecnologia de Power-to-X, como que é a performance de pegada de carbono do hidrogênio produzido através de diferentes rotas. A reforma de biogás, que foi a rota que nós avaliamos para o biogás, ela é uma das mais baixas em termos de pegada de carbono. Então, isso, obviamente, vai refletir depois, como o hidrogênio é um insumo de grande utilização para produção de combustível de aviação ou para produção de combustível marítimo, algo que vai refletir depois na pegada final, pegada de carbono desses combustíveis. Então, é um resultado bastante relevante. Aqui eu vou passar rapidinho, mas aqui é um exemplo de metanol também a partir da produção do uso de biogás, também com pegada de carbono super baixa em comparação ao fóssil. E, finalizando, uma vez que a gente tem um produto de baixa pegada de carbono, é importante que a gente traduza isso para o mercado, né? A gente quer, de que forma que a gente pode fazer isso? Então, se o comprador do combustível está interessado, ele quer saber também como que ele pode trazer evidências, como que você pode trazer evidências de que aquele combustível está com uma pegada baixa. Então, a certificação, a RSB ela fornece sistemas de certificação, é uma dessas opções para o comprador de combustível.
nós abordamos não apenas as questões de crédito de pegada de carbono, mas também é um sistema de certificação que envolve vários processos, vários outros critérios de sustentabilidade. E o tempo é curto, mas caso vocês tenham interesse em conhecer mais sobre a RSB, vocês podem entrar no site através do escaneamento do QR Code ou entrar em contato comigo para maiores informações, também tem aí. Tá bom? Muito obrigada pela atenção de todos e estou disponível para responder as perguntas. Obrigado. Obrigado, Simone. Obrigado também por respeitar o tempo. Obrigado por mostrar para a gente essas possibilidades, né? Foi uma introdução bem interessante para o painel e bem como demonstrar a importância, né, da certificação. A próxima palestra vai ser do Lúcio Hitting, da 3DI Engenharia. 3DI, que significa Developing Dreams with Determination and Innovation. Fantástico o nome, né? O Lúcio, eu pude acompanhar a palestra do Lúcio no workshop do programa de tropicalização de tecnologias que nós fizemos no âmbito do nosso projeto GEF Biogás Brasil. O Lúcio, dentre outras informações que ele vai trazer para a gente aqui, ele vai falar um pouquinho da refinaria, da biorefinaria modular da 3DI, né? Solução 3DI de biorefinaria para biometano com recuperação de CO2. É isso, Lúcio. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Obrigado, Rafael, pela introdução. Realmente tivemos um bate-papo muito interessante na segunda-feira sobre os temas. Hoje eu venho aqui para falar sobre biorefinaria, sobre a atuação da 3D Engenharia nesse projeto como um todo há 10 anos, né? E com muita satisfação por ser em Foz do Iguaçu, cidade natal. Esses 10 anos se construíram, então, muito trabalho. Hoje, podendo falar sobre tecnologia aplicada para a indústria alimentícia, podendo falar aqui, inclusive, compartilhando o palco com os colegas aqui no painel ao lado, o Carol e o Torben pela Castrolanda, que inclusive é onde está instalado esse equipamento, essa refinaria, que tem a capacidade de produzir biometano e CO2 simultaneamente. Então é uma satisfação muito grande. A gente está aqui hoje para falar sobre biometano e CO2 aplicado nas indústrias alimentícias como uma oportunidade de redução nas emissões, com uma vantagem econômica aplicada sobre todo o processo. E compartilhando, né, um painel com colegas falando sobre hidrogênio, sobre reforma, sobre créditos associados, né, que enriquece muito esse debate e o mercado como um todo. 3D Engenharia, então, com 10 anos de atuação no mercado, ela vem focada em cima de obras, né, de infraestrutura associado à produção de biogás, nesse meio tempo desenvolvendo tecnologias para realmente fazer a purificação, upgrade e hoje também recuperação do CO2. Tudo isso também complementando aqui com o colega Rafael. Tivemos projetos já nesse curso com o FINEP. Hoje temos mais um novo projeto junto com o FINEP e junto com instituições parceiras que contribuem para que esse desenvolvimento seja contínuo e duradouro. Além de atuar, né, nos segmentos também como grandes players do mercado, como Petrobras e outras empresas grandes que também vêm buscando esse caminho da sustentabilidade. Dentro do que a gente vai falar aqui nesse painel sobre biorefinarias, o mais importante citar é que a gente vem para sanar dificuldades do mercado, carências, né, como dificuldades de controle, custo de operação, e tudo isso foi tratado de forma especial a partir de pesquisas de mercado, né, contratados pela própria empresa e que demandaram, né, uma solução com um equipamento plug and play totalmente modular, com operação remota, uma automação 100%, eficaz e uma assistência 24/7, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que vem suprindo carências do mercado, e isso foi sim o nosso foco a ponto de chegar nas biorefinarias modulares. Hoje aqui colocando um pouquinho do histórico, né, desse processo todo, desde 2019 até 2022, quando tivemos as primeiras unidades instaladas em uma grande cervejaria. A gente conseguiu expandir muito essa capacidade dos equipamentos tecnologicamente e economicamente, trazendo viabilidade para todos esses processos. Aqui é um exemplo, agora eu vou passar rapidamente aqui sobre as instalações que temos pelo Brasil. Temos também no Paraguai. Essa é uma refinaria com 200 normal metro cúbico por hora de biogás de capacidade de processamento. Ela já opera há 2 anos. Segunda refinaria também no Sergipe. No estado de Sergipe, operando também com essa capacidade de 200 normal metro cúbico hora, com uma produção atual média
mensal de 86 mil normal metro cúbico por mês. Essa outra unidade é em Pernambuco, processando em média 220 normal metro cúbico por mês. Outra planta em Lages, Santa Catarina, Jundiaí, São Paulo, Ipané, no Paraguai. E essa é a planta, então, instalada recentemente em Castro, está na fase de comissionamento, mas a gente já teve os resultados, né, de capacidade de obtenção de CO2, ainda não na pureza alimentícia, mas sim com uma pureza já satisfatória, acima de 99%. Então é uma satisfação, inclusive, compartilhar esse painel aqui com os colegas falando sobre essa planta. As vantagens competitivas sobre essas biorrefinarias. Hoje a gente focado de fato em obter biometano e o CO2 puro, então também como essa nossa nova fase, tendo a capacidade de recuperação total do metano acima de 97%. Isso é muito importante porque já que estamos atuando na purificação, quanto menos perda, melhor. Essa situação toda de ser uma instalação fácil, né, plug and play, a questão de manutenção, operação, então vem sido incorporado e trazendo vantagens competitivas para o negócio. Aqui para ter uma referência básica, né, de preços do gás natural, isso só traz um demonstrativo de quanto isso economicamente tem sido interessante para as indústrias alimentícias que cedem o biogás, que produzem o seu processo de tratamento. A 3DI faz esse processo de upgrade e aí depois se reinjeta nas caldeiras da própria indústria. Então, comparado com os preços de mercado de gás natural, a gente tem conseguido dar uma competitividade econômica muito grande para essas indústrias. E por isso que vem essa vantagem em alto consumo. É um biometano que não precisa passar pelos processos de especificação, porque justamente é consumido no próprio local e vem se mostrando, de fato, né, com uma grande demanda dentro do setor, além das demandas que hoje já se constrói de forma muito sólida, que é o biogás, o biometano especificado, que então já passa a ser uma oportunidade de comercialização via vários players que estão aqui no fórum já manifestando como interesse de compra. Hoje a 3DI tem a preferência de atuar em modelo de Energy as a Service, em que esse processo de investimento é da própria empresa. A gente faz implantação, desde a captação do biogás até a disponibilização do biometano, seja em alto consumo, seja para depois fazer a especificação de fato e injetar em um grid ou IGNC. Mas nesses processos em que a gente atua dentro das indústrias alimentícias, a gente tem um investimento, né, de médio de 800 mil a 2 milhões e 400 para plantas, aí variando de capacidade produtiva de 50 normal metro cúbico hora a 500 normal metro cúbico hora, que é o nosso portfólio neste momento, né, de capacidade produtiva. Investimentos, né, que chegam a ter retorno descontado, payback descontado de 18 a 32 meses e até uma margem de rentabilidade para contratos de 5 a 10 anos, podendo chegar a 3 vezes. Então é um negócio que vem se consolidando porque ele é bom para quem está executando, é bom para quem está cedendo essa oportunidade de contrato e vem como uma base de fortalecer o biometano dentro da aplicação nas indústrias alimentícias nacionais. Trazendo, além de tudo, né, essa vantagem competitiva de operação 24/7, que traz todo esse conforto, que é uma das grandes dores que o mercado do biogás e biometano enfrenta. Então, hoje é o que nós temos, antes ainda de evoluirmos para a reforma, para os processos de hidrogênio, que também é um caminho em que a 3DI vem apostando para futuro, mas hoje nós já temos como consolidado a aplicação, biorrefinarias, biometano, recuperação de CO2, que agora vem fortalecendo esse mercado. Só para vocês entenderem um pouquinho, rapidamente aqui, internamente, o visual interno das usinas. A gente trabalha com os equipamentos total inox, então todos os critérios de tecnologia, de engenharia são aplicados visando equipamentos com qualidade, durabilidade e boa apresentação.
Para finalização, tem 1 minuto e 34 aqui, o vídeo tem 2 minutos e 30, então eu vou passar um vídeo institucional, alguns já puderam ver no nosso stand, mas gostaria de deixar esse vídeo para encerramento sobre um pouquinho do trabalho da 3 Engenharia, focado em biorrefinarias, biometano, CO2, e todo esse trabalho conjunto e com os parceiros. Obrigado, pessoal. Era isso. Obrigado, Lúcio. Eu mesmo tenho algumas perguntas aqui que eu vou deixar para fazer lá na nossa sessão de debate. Parabéns pela apresentação e pelo desenvolvimento. A nossa próxima palestrante vai ser a Nicole Monteiro, da SP Global. A palestra dela vai versar sobre biogás e biometano na agenda global de descarbonização. Em sua palestra, a Nicole irá abordar a busca global por biocombustíveis de baixa intensidade de carbono, as metas do NDC e o papel do biogás no RenovaBio. Com a palavra, Nicole. Agora eu tenho a palavra. Agora sim. É diferente isso aqui para mim, gente. Bom, Rafael, obrigada pela introdução. Primeiro eu queria destacar alguns pontos, eu vou ficar fixa no relógio, Rafael, fazer uma melhora. Mas eu queria agradecer muito pela oportunidade de fazer parte desse evento. Normalmente os eventos que eu componho, aqui atendendo ou fazendo parte dos painéis, são voltados todos para a cadeia de biocombustíveis, transição energética, mercado de carbono. E foi a primeira vez que eu fui convidada, tanto para participar quanto para palestrar em um evento de biogás e biometano. Eu falei, bom, eu estou no painel certo, que é sobre novas aplicações. É exatamente isso que eu vim, com esse olhar de novas aplicações. E assumo que eu cheguei, eu falei, não, eu preciso primeiro sentar, chegar lá, entender, aprender, assistir para fazer minha apresentação. Essa apresentação foi feita ontem, depois de eu construir, então, um olhar a partir do que eu pude assistir, confirmar, porque eu acredito que, assim como para mim, essa indústria ela tem muito para somar, mas ela é pouco trabalhada. Eu comentei até esses dias que eu acho que ela ainda está sendo subutilizada.
o que é uma pena. Mas também dá uma expectativa, né? Dá uma esperança. Então, se ela está sub, ela tem aí uma jornada enorme para seguir. E alguns passos dessa jornada são exatamente o que eu pretendo apresentar para vocês hoje. Primeira identificação, né, durante esses últimos dias e o meu conhecimento no mercado de biocombustível, e que eu acho muito importante todos nós mantermos em mente qual é o problema que a gente quer resolver. Essa é a primeira pergunta que a gente se faz numa pesquisa acadêmica, dentro do trabalho, de grandes corporações, dentro de casa. Qual é o problema que a gente tem para solucionar? E eu entendo que o biogás e o biometano, todo o desenvolvimento dessa indústria, ele começou buscando a solução de passivo ambiental. Então, esse era o problema. O problema era um passivo ambiental. Como solucionar? Mas o mundo evoluiu, a indústria evoluiu, o setor evoluiu. Olha aqui onde estamos, quantas pessoas falando sobre esse assunto. Então, o olhar hoje, eu entendo que tem que sair um pouquinho dessa perspectiva de solucionar passivo ambiental e, de fato, olhar para o que o mundo precisa. A relevância do biogás e do biometano dentro de um aspecto de conjuntura global. Gente, nós temos uma atmosfera. E a agenda global é de descarbonização, é de olhar para o meio ambiente. E tem muito para agregar o biogás e o biometano nesse sentido. Eu trouxe aqui algumas coisas da agenda do Brasil. Então, o Brasil se comprometeu, dentro da COP26, em reduzir 50% das emissões de carbono até 2030. Amanhã, né? A gente piscou, vai estar em 2030. E neutralidade até 2050. É uma meta muito ambiciosa. Tem como? Tem. Uma via única, né? É uma bala de prata? Não, nunca é uma bala de prata. É uma composição de fatores. Os biocombustíveis, né, são parte das diretrizes nacionais para a neutralidade climática colocada pelo Ministério do Meio Ambiente no setor de energia. Aliás, Rafael, acho que podia ter, né, alguém de meio ambiente e de Ministério de Minas e Energia, porque a pauta não é só ciência e tecnologia, é também ciência e tecnologia, mas agora a gente já está avançando para a pauta da agricultura, para a pauta de Ministério de Minas e Energia aqui. Faria total sentido a gente trazer para um próximo evento, fica aí, né, já a minha indicação. O setor, a Simone trouxe, né, alguns dados setoriais de emissões, eu achei bem legal porque o meu compõe aqui com dela, né? Ela falou, olha, o setor de transporte, dentro do setor de energia, qual é o total de emissão? Aqui eu estou falando exatamente sobre o setor de transporte rodoviário. E ele representa 8% das emissões nacionais. No olhar da Simone, a Simone trouxe a composição de emissões do setor de transporte dentro do elétrico. O meu eu estou falando nacionalmente. Isso já é pouco comparado com a Europa. A Europa, no total de emissões dela, 20% vem desse setor de transporte. Então, isso só já evidencia o quanto nós estamos avançados perante a agenda global. Isso significa que a gente está tranquilo? Não. Significa que nós temos, sim, um know-how técnico, ambiental, geográfico e todas as possibilidades para seguir nessa jornada. E, por fim, política pública, né? Então, até fiz um chamadinho aqui para o Ministério, podia ter deixado agora para a final para amarrar com isso. Mas nós precisamos, de fato, de políticas públicas que estejam ali amarradas com essa agenda, né? Então, nunca é uma única, é sempre uma composição de cenários, uma composição de forças, de empresa privada, de academia, de política pública. E aí eu falo de política de Estado, não é política de governo. Se a gente depender de política de governo, o que vai acontecer daqui a 3, 4 anos, né? E a gente acabou de ver um projeto de uma biorefinaria, que ela tem aí um tempo de pagamento de 18, 30 e poucos meses. É curtíssimo o prazo. Aliás, belíssimo projeto, curtíssimo prazo, mas todo mundo investe pensando em médio e longo prazo. Então, a gente precisa de política, de fato, de Estado. Bom, movendo um pouquinho, né? O que são os biocombustíveis? Os biocombustíveis, eles estão totalmente alinhados quando a gente olha, né, para as organizações internacionais que traçam os objetivos de redução de emissões, que traçam os objetivos de desenvolvimento sustentável. Os biocombustíveis, eles se enquadram em várias dessas métricas. A primeira que eu destaco é a promover a ampliação da agricultura regional. E trazendo, né, a agenda do biogás e do biometano, que é perfeita, né, combinação de biogás, biometano e desenvolvimento de agricultura regional, é perfeito esse encaixe. O segundo ponto, energia limpa e menos dependente de importação de fóssil. A gente está falando do biometano como um potencial para replace de diesel.
a gente fala que seria um drop-in, né? Então, sinteticamente, você não precisaria fazer nenhuma grande alteração no biometano para que fosse compatível. Você faz uma atualização de frota que não é onerosa, né? Não depende de um investimento muito oneroso por parte da indústria e você faz essa troca para o biometano. Terceiro ponto, promove o desenvolvimento da indústria nacional. Então, a gente está aqui agregando agricultura regional, indústria nacional, desenvolvimento de tecnologia, redução de emissões, todos os objetivos que se enquadram dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Geração de emprego e renda no campo, metas de consumo e produção responsável, redução de emissão de CO2, e esse aqui é o grande ponto. Então, quando a gente fala desses novos biocombustíveis, né, das novas aplicações, esse aqui é chave. Então, o que o mundo está buscando hoje é, de fato, ok, mas e qual vai ser a redução de emissão perante o baseline que eu tenho de comparação? E aqui eu trago essa resposta, né? O que é o biometano dentro dessa análise de intensidade de carbono de ciclo de vida? Eu trouxe como referência intensidade de carbono do diesel, 100. Do biodiesel, que hoje é usado, né, numa proporção de 13%, desculpa, quem dera fosse 13%, de 12% de mandato no diesel. O biodiesel, a depender da matéria-prima, ele fica ali entre 22 e 23 de intensidade de carbono. Gente, o biometano é 7,7. E esse resultado de análise de ciclo de vida eu retirei das bases de dados que abastece, inclusive a ANP, que faz a análise de certificação para o programa do RenovaBio. Então, essa tinha que ser o número que todos nós aqui temos em mente na hora de levantar, olha, o biometano como um combustível potencial para a frota de veículos pesados, né, que é um dos grandes pontos de dificuldade de descarbonização, até porque nos veículos leves nós já temos aí uma composição de mais de 40% sendo abastecida com etanol. Então, esse é um grande ponto, né, a ser considerado por todos nós, a eficiência de emissões que já tem dentro do biometano. Trazendo para fechar, né, essa análise da relevância do biometano na composição de biocombustíveis que nós temos no Brasil, eu trouxe um cenário assim, não é muito otimista com relação ao RenovaBio. O RenovaBio é aquele programa de biocombustíveis, né, que nós temos no Brasil. E o que ele delimita? Ele fala, olha, quanto mais combustível fóssil for vendido, mais CBIO os distribuidores vão ter que comprar. Então, entende-se o que? É uma forma de atribuir uma externalidade positiva para compensar uma externalidade negativa gerada pelos distribuidores. Eles falam, olha, você tem opção já é feliz. Você pode vender biocombustível e ter que comprar menos CBIO, ou não, você continua aí aumentando o teu share de fóssil e vai ter lá que compensar comprando CBIO. É um instrumento de compensação. Nesse cenário, nós já temos aqui dentro da nossa equipe de análise, prevendo que em 2024 a gente já tem um déficit de CBIO. Então, dentro do que tem de meta de compra de CBIO, para compensar o que foi emitido dos combustíveis fósseis, nós já não temos CBIO sendo gerado suficientemente. E a gente já viu o que acontece, né? O governo vai, muda a meta, enfim. O biometano teria um excelente papel nessa composição. Duas óticas, né? A primeira, ele iria reduzir a demanda de CBIO. De que forma? Você fazendo uma substituição de frota, então você ia consumir menos diesel e fazer a substituição para o biometano, ia diminuir a demanda de CBIO. E do lado da oferta, né, do lado do supply, você tem uma frota biometano, você aumenta a sua nota de eficiência quando você faz a sua avaliação de ciclo de vida para ter o certificado. E o segundo ponto, o aumento do fator de CBIO. Ou seja, você ia gerar mais CBIO por litro de biometano vendido. Isso tende a equalizar esse cenário de oferta e demanda de mercado. Já estou chegando na minha reta final aqui. Eu tenho mais 2 slides para concluir. Esse, para mim, é muito importante, tá? Essa eu diria que é a minha conclusão e é o que eu vim para cá me perguntando. Mas o biometano e o biogás é uma realidade? É uma teoria? É um grande sonho? Será que esse pessoal realmente está acreditando que essa indústria tem esse futuro todo? E aí, quando eu cheguei aqui e vi o tamanho dessa sala e a quantidade de pessoas que estavam aqui, falei, não é possível, né? Não tem tanta gente aqui abstrata, né, acreditando em coisas que não são tangíveis. E depois desses alguns dias, né, de imersão nesse mercado, eu fico muito feliz em falar, o biometano é uma realidade de curto prazo. Então, não é uma realidade para 2030, não é uma realidade para 2050. O biometano é uma realidade hoje.
E aí eu trouxe alguns números, porque eu sou essa, né? Eu acredito vendo. E eu trouxe alguns números, e esses números não são dentro, né, do número mais otimista, não. Eles são os reais, porque eles consideram a projeção de curto prazo. Tá? E dentro dessa projeção de curto prazo, eu ainda peguei 9% do potencial brasileiro. Gente, 9%. Esse resultado de diesel de 7,38 bilhões de litros por ano é baseado no 9% do potencial que o Brasil tem de produção de biometano. Não é nada. Então, é super realista. Só que o que significa esse 9% hoje no cenário brasileiro? Que o biometano pode atender 13% da demanda de diesel. Ou seja, mais do que o mandato de biodiesel hoje, que é de 12%. E a gente tem lá uma bancada de biodiesel forte, batendo no governo sempre pedindo, né, mais espaço, maior mandato, enfim. E só o biometano com 9% pode atender 13% da demanda de diesel. E aí, fazendo uma amarração com o que a Raquel trouxe ontem, né, do EPE, 13% é exatamente o que é estimado de demanda do setor agroindustrial. Ou seja, essa regionalização seria muito importante. Bom, eu trouxe aqui, né, alguma agenda, o que eu entendo que precisa ser discutido e implementado nesse setor de biogás e biometano. Eu vou deixar esse slide aí com vocês. Eu quero aproveitar e agradecer. Os meus contatos vão ficar disponibilizados também para a gente seguir essa conversa. E eu espero que a S&P, como uma agência de preço internacional, possa continuar colaborando para o desenvolvimento de novas energias que sejam renováveis. Muito obrigada a todos. Obrigado, Nicole. Parabéns pela apresentação. Acho que foi ótimo aí. Você deu um panorama aí de aonde o biometano está inserido dentre as políticas, né, de descarbonização. Realmente o biometano é uma realidade, sim, né, não só na utilização, né, do biometano, mas também como de outros bioprodutos que a gente vai chegar a ver nas próximas 2 palestras aqui. Né? A próxima é do Marcos de Oliveira Costa. O Marcos é da GIZ. Ele vai versar sobre, a palestra dele vai versar sobre explorando novos horizontes com energia renovável, hidrogênio verde, Power to X e Biosyncrude usando biogás. O Marcos é um colega, já foi um colega nosso no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Hoje está na GIZ. Na GIZ ele coordenou 2 projetos em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia. E o ProQR, que é o de combustíveis sustentáveis, combustíveis sintéticos para aviação, e os Concentrated Solar Power. E hoje ele está coordenando, né, um projeto liderado pelo Ministério de Minas e Energia, que é o H2 Brasil, né? Então, o Marcos vai apresentar aí para a gente quais são esses bioprodutos que estão sendo desenvolvidos no âmbito desses projetos. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Rafael, obrigado por suas palavras, agradecer a organização do evento, minha segunda participação aqui no Fórum Sul Brasileiro de Biogás. Vou falar um pouco sobre novos horizontes que combinam aí energias renováveis, hidrogênio verde e outros hidrocarbonetos renováveis, inclusive Biosyncrude utilizando biogás. Mas antes de entrar, eu pediria que rodasse o vídeo institucional para fazer uma introdução, porque o projeto que eu trabalho, o H2 Brasil, ele é imenso e eu vou poder falar só sobre um pedacinho aqui, aí o vídeo vai me ajudar nesse sentido. O vídeo, por favor, gente, da apresentação do Marcos. Não está funcionando. Marcos, eu acho que não está funcionando. Vamos ver se a gente consegue passar o final da apresentação. Tá ok. Apesar disso prejudicar um pouquinho. Vou seguir aqui e fazer uma introdução oral do projeto. Bom, eu sou da GIZ, Agência Alemã de Cooperação Técnica Internacional. Está presente em mais de 150 países. No Brasil, a cooperação alemã ela existe desde há pelo menos 60 anos. Hoje, digamos assim, o pano de fundo da cooperação é o desenvolvimento de energias renováveis e eficiência energética e ações da área de bioflorestas, enfim. O projeto H2 Brasil ele foi comissionado em 2021,
a gente oficialmente entrou em operação. Ele tem um orçamento aí da ordem de 34 milhões de euros, parceiro político ao Ministério de Minas e Energia, e o objetivo é o desenvolvimento de uma economia de hidrogênio verde aqui com o Brasil. É bem fácil imaginar, porque em todas as mídias tem sido amplamente divulgado, a necessidade e o interesse de diversos players aí em avançar na criação de uma economia de hidrogênio, principalmente para a exportação de hidrocarbonetos. A gente tem aí hoje uma situação provocada por diversos fatores, inclusive a guerra, onde há uma demanda reprimida aí de hidrocarbonetos na intenção de diversificar, aumentar a segurança energética, diversificando seus fornecedores. E o projeto é dividido em 5 componentes. Eu coordeno a 5ª componente, que trata de alavancagem de setor. A primeira fala de articulação setorial, a segunda de disseminação, a terceira de formação de recursos humanos, a quarta de inovação e novos negócios, e a 5ª, que é o que eu vou falar. Está passando... Bom, não está passando... desculpa. Consegui. Beleza, hein? Tem um gapzinho. Não está fácil. Bom, aqui só repetindo o que eu já havia dito, né? O projeto tem essa ordem de volumes, 5 componentes, parceiro político Ministério de Minas e Energia, muito dinheiro e pouco prazo. A gente finaliza agora no final de 2023, o parceiro político é o MME. E eu vou falar um pouquinho sobre a componente 5, que eu coordeno desde novembro do ano passado. Bom, a componente 5, ela é focada na definição, na criação de um cluster de hidrogênio verde, focado principalmente em hidrogênio, mas também nos seus derivados, né? no PTX. E aí, dentro de todo esse diálogo, toda essa preparação, a gente busca a viabilidade econômica e aprimoramento de uma indústria. Lá em Itajubá, a gente está desenvolvendo um centro de hidrogênio verde que vai funcionar como um hub. Aqui, essa foto no flanco inferior à direita é a inauguração da pedra fundamental. A gente está avançando hoje com eles. Tem várias atividades em paralelas, desde desenvolvimento de parcerias com empresas para se instalarem em anexo a esse centro, quanto a aquisição de equipamentos, eletrolisador, célula combustível, etc. Aqui um pouquinho do arranjo do que vai ter de equipamento lá. A gente vai ter eletrolisador, armazenamento, infraestrutura para abastecimento e no entorno disso, na periferia disso, vão ter vários desenvolvimentos, parcerias, um pouco de pesquisa, mas já tem algumas empresas demonstrando interesse em consolidar parcerias para desenvolvimento, seja para aplicação em outros produtos, seja para o uso em transporte, como é o caso que propõe aí essa infraestrutura de abastecimento que está pronta para abastecer veículos pesados. Uma outra iniciativa que a gente tem dentro da componente 5 é uma parceria com o Instituto Senai do Rio Grande do Norte. E aí lá a gente vai utilizar glicerina, que é coproduto da produção de biodiesel, para a produção de crude, o petróleo sintético, mas também combustível sustentável de aviação, SAF, pela rota Fischer-Tropsch. Um pouco aqui do arranjo. Essa glicerina ela vai passar por uma reforma, depois tem adição, chega-se no gás de síntese e ao final a gente vai ter alguns tipos de hidrocarbonetos e a ideia é otimizar a produção de QAV sintético. E aí, pensando na matéria-prima, a glicerina ela é um coproduto, representa praticamente 10% de toda a produção de biodiesel no Brasil, pela rota que é mais utilizada. E esse coproduto ele é vendido para países da Ásia por um baixo valor. Então, a ideia aí é você criar uma nova rota de produção de combustível sintético, combustível alternativo,
e, ao mesmo tempo, agregar valor para o setor de biodiesel. Uma outra atividade que a gente tem, a gente apoia dentro do Output 5, é a produção também de petróleo sintético, a partir de resíduos agroindustriais, parceria com a Universidade Federal de Goiás. Esse laboratório já foi inaugurado. Um pouco do arranjo. Lá eles usam a água supercrítica como, digamos, fonte dos gases para chegar no gás de síntese. E o curioso é que ali já tem produção de hidrogênio verde de imediato. A ideia é chegar até outros hidrocarbonetos, também pela rota Fischer-Tropsch, e ele, assim, esse arranjo ele tem uma versatilidade muito interessante e hoje tem bastante diálogo com indústrias do estado de Goiás, seja da indústria farmacêutica, seja do setor de alimentos, para tentar escalonar isso, porque hoje é uma estrutura de bancada, né? E aqui o objeto, digamos, que conversa com o evento aqui, que é a parceria que nós temos com o CI Biogás. Nós estamos implantando aqui uma planta para a produção de Biosyn-Crude, utilizando hidrogênio verde e biogás. Ela vai ficar instalada lá na UD, aqui no Parque Tecnológico de Itaipu, numa posição estratégica. Eu visitei semana passada, adorei. Bem à direita da unidade, de frente para o mirante lá da usina. A gente tem dialogado já há mais de 2 anos e finalmente a gente conseguiu avançar na ideia. Muito diálogo com a Universidade Federal do Estado, muito diálogo com o governo do estado do Paraná e a Fundação Araucária. E a gente hoje chegou a isso. Aqui um pouco do que se pretende fazer, aproveitamento desse biogás, reforma seco, combinado com hidrogênio para gerar o crude inicialmente, que é o petróleo sintético, e depois otimizar para a produção de bio-QAV. Não é o único hidrocarboneto que pode ser produzido. Outros poderão ser produzidos. E é importante mencionar que eu transitei aqui por diversas possibilidades que a gente está apoiando no projeto, e a gente muda a matéria-prima, mas as energias renováveis são constantes em todos eles, e nos últimos 3 que eu mostrei, a reação Fischer-Tropsch, ela faz parte do processo. Não é a única, existem outras formas, outros processos químicos industriais para se produzir hidrocarbonetos renováveis, mas em função de uma herança do outro projeto que a gente trabalhava, que o Rafael mencionou, o ProQR, a gente preconiza isso. Aqui sempre em produção em pequena escala, mas o meu colega Ansgar vai falar de uma outra iniciativa que também tem parceria com empresas e instituições alemãs, inclusive a GIZ, que pretende produzir já em grande quantidade para aplicação. Para não estourar meu tempo, vou falar brevemente aqui sobre alguns resultados que a gente tem dentro da componente 5, que vejam que é uma das componentes do H2 Brasil. Temos vários projetos, pequenos projetos em paralelo em andamento com a Unifei, alguns eventos, visitas técnicas. Esse centro de hidrogênio está em construção, previsão de inauguração no 2º semestre deste ano. Preparação de um curso à distância dentro da universidade. O laboratório da UFG, que eu mencionei agora há pouco, que utiliza resíduo agroindustrial para a produção de hidrogênio e hidrocarbonetos, já foi inaugurado. A planta do ISE do Rio Grande do Norte, que vai produzir hidrocarbonetos também renováveis, principalmente SAF, a partir de glicerina, a gente pretende inaugurar início do 2º semestre. E a planta piloto aqui, da parceria com o CI Biogás, também está em andamento e a gente estima que na metade do 2º semestre a gente possa inaugurar. Bom, passei um pouco do meu tempo, agradeço o convite, a oportunidade, fico à disposição aí para perguntas. Obrigado, Marcos. Parabéns pela palestra, pelo trabalho desenvolvido no H2 Brasil. Como o Marcos bem comentou, né, às vezes a gente fala muito de combustível sintético da aviação, porque a gente tem esses projetos, eles foram gestados no âmbito do ProQR, que tinha como objetivo principal, né, o QAV sintético pela rota FT, né, e o Marcos, como trabalhou
né, no ProQR, e agora está trabalhando no H2 Brasil. Ele conseguiu levar algumas ideias para o H2 Brasil e foi ótimo, porque essa reação, eu falo que essa reação foi catalisada, né, e esses projetos realmente viraram realidade, saíram dos estudos que nós desenvolvemos no âmbito do ProQR e agora estão se tornando realidade no âmbito do projeto H2 Brasil. Né? E um grande exemplo é esse projeto de reforma da glicerina para a produção de combustível sintético. Como o Marcos falou, a glicerina às vezes é vendida a preço de banana para a China, né? E está agregando valor, né? Então está aumentando aí dentro do contexto de biorrefinaria, né? O produtor de biodiesel, por exemplo, hoje ele pode produzir combustível de aviação por meio dessa rota de reforma da glicerina. Né? E é isso que a gente quer que aconteça com biogás, não só combustível para aviação, mas depois que passa ali na coluna de destilação, pode virar SAF, pode virar diesel sintético, pode virar gasolina sintética, né? Em inúmeros outros produtos, né? E aplicações. Bom, e aí para continuar falando um pouquinho desses novos produtos, dessas novas aplicações, eu vou passar a palavra para o Ansgar. Não vou me atrever a falar o seu sobrenome, Ansgar, você fica à vontade. O título da palestra dele vai ser Biogás e Biomassa, uma oportunidade para a transição energética. Na sua apresentação ele vai abordar sobre a geração de hidrogênio a partir de biogás e biomassa, principalmente para o abastecimento do mercado interno. Além disso, irá apresentar um projeto real do Paraná de aproveitamento da biomassa para a produção de Syncrude. Com a palavra, Ansgar. Ok, muito obrigado. Então, agora tenho o prazer, primeiro, agradecer o convite. Eu acho que é muito gratificante falar sobre um tema de hidrogênio aqui nesse painel e com biomassa, falar sobre biomassa, biogás. Eu acho que é um mercado em plena ascensão, vocês vão ver isso um pouco mais na frente. E eu tenho agora a tarefa de ser a última palestra junto com a minha colega, talvez a última palestra do evento aqui. Então eu espero que eu consiga trazer alguma novidade ainda nessa palestra e não agir como um político que sempre age como já foi falado tudo, mas ainda não por mim. Então, mas eu espero que eu consiga trazer alguma novidade. Então, o que eu gostaria de falar um pouco sobre essa nova aplicação de hidrogênio ou hidrogênio verde aqui no Brasil. Como eu sou da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha do Rio de Janeiro, então eu consigo trazer, talvez, começar com uma visão um pouco externa. O que está acontecendo desse mercado de hidrogênio, por que a gente está falando sobre isso. E uma coisa que eu gostaria de trazer também, porque o Brasil está tão inserido nesse contexto. Vocês sabem que a Alemanha, quando ela lançou a sua estratégia de hidrogênio verde em 2020, ela olhou para o cenário e ela viu claramente, eu estou vendo que o meu relógio não está setado, então eu espero que eu tenha tempo para falar. Mas vamos lá. Opa, agora aparece. Então, ela olhou para o seu cenário e ela viu que se ela realmente quer descarbonizar a indústria até 2050, ela precisa continuar comprando energia em forma de hidrogênio do resto do mundo. E quando ela começou a olhar para o resto do mundo, ela olhou claramente com o Brasil, com o qual ela já tem uma tradição industrial muito forte e de muitos anos. A nossa Câmara de Comércio fez no ano passado 106 anos de existência. Então já existe uma tradição de intercâmbio industrial muito grande. Claramente ela olhou para o Brasil. E o Brasil tem tudo que a Alemanha, na verdade, por questões climáticas e geográficas, não tem. O Brasil tem acesso de energia eólica, tem excesso e excesso de energia solar, e ela tem um componente também muito forte, que é a biomassa. Quando a gente olha para essa biomassa, é um componente muito forte no mercado, digamos, global, que ainda é pouco explorado. E quando a gente pensa nisso no contexto de hidrogênio, a gente vê também que através desses três componentes, o Brasil tem condições de gerar energia ou de gerar hidrogênio verde de um preço muito competitivo, bastante competitivo, e isso exatamente está em questão. E aí, quando a gente olha, e eu vou voltar mais uma vez, quando a gente olha para o mercado de
para o potencial de energia eólica e o potencial solar, a gente olha basicamente para o Nordeste. Então, o que vai acontecer no futuro? Um desenvolvimento socioeconômico do Nordeste muito forte por causa do acesso ou da disponibilidade de energias renováveis. Para o mundo sul-sudeste, vai acontecer a mesma coisa com a biomassa. Então, um estudo da McKinsey, ela abordou esse potencial e ela apontou 2 mercados. O mercado internacional para a exportação e o mercado nacional. E pela surpresa no início, foi realmente que o mercado nacional, ela se mostrou, sendo apontado, para 3 a 4 vezes maior do que o mercado internacional. E isso por quê? Para o mercado internacional, obviamente, eu produzo hidrogênio, transformo isso em amônia, algum produto transportável e levo isso lá para fora. Mas para o mercado nacional, e a dificuldade que nós temos com o hidrogênio é o transporte. É um desafio transportar o hidrogênio. Então, por causa disso, é muito mais adequado a gente usar o hidrogênio onde ele está sendo gerado, onde ele está sendo produzido, para evitar esse transporte ao longo caminho e tudo. Então, isso favorece o mercado nacional. Então, eu consigo gerar aqui, através de uso de hidrogênio, eu consigo gerar um aço verde, eu consigo fortalecer a minha indústria de fertilizantes, usar isso em todas as áreas da indústria. O Brasil, até agora, é conhecido sempre como um país de exportação de commodities. Então, com o hidrogênio verde, esse mercado, o Brasil, vai no futuro ser conhecido como um exportador de produtos semi-acabados e acabados, mas produtos verdes. Isso é muito importante porque isso vai lidar para uma reindustrialização, uma neoindustrialização do Brasil como um todo. E por que isso é importante? Porque o Brasil tem como atender os 2 mercados ao mesmo tempo. Primeiro, o mercado no Nordeste, com o viés para a exportação. Proximidade para os mercados na Europa ou nos Estados Unidos, mas aqui no sul, sudeste, nós temos, onde tem a aglomeração da indústria, nós temos também como atender esse mercado. E esse mercado nós temos como atender através da biomassa. A geração de hidrogênio através de biomassa e biogás é muito importante para abastecer o mercado nacional aqui no sul e sudeste. E isso, digamos, o pulo do gato que vai acontecer aqui no futuro. Quando a gente olha para o mercado de biogás, eu trouxe aqui uma pequena comparação, a gente compara a Alemanha com o Brasil e a gente vê o potencial que ainda nós temos no crescimento desse mercado de biogás. O território comparado entre Brasil e Alemanha, Brasil é 24 vezes maior do que a Alemanha. Mesmo assim, na Alemanha existem 19 vezes mais usinas instaladas de biogás do que no Brasil. E a gente, no Brasil, ou digamos, na Alemanha, a gente consegue ter uma capacidade instalada de 12 vezes maior do que aqui no Brasil. Então, nós temos um espaço, uma capacidade enorme ainda de explorar o mercado de biomassa e biogás, não só para geração de biogás, mas para transformação isso também em hidrogênio, fornecimento à indústria local. E como a gente consegue fazer isso? E ali talvez um exemplo de uma biorefinaria bem simplificada. Através da biomassa e resíduos orgânicos, ele passa por um processo, consegue gerar o gás de síntese ou até um sincrude, e através desse sincrude ele consegue gerar todos os derivados, hidrocarbonetos, o hidrogênio, o metanol, ou mesmo assim gerar a energia elétrica. Então, bem simplificado nesse sentido. E nós estamos inseridos... Estão ouvindo bem? Nós estamos inseridos dentro desse contexto. A gente criou um centro de competência para o hidrogênio verde aqui no Brasil.
Isso significa que a gente quer apoiar empresas brasileiras de abrir um mercado na Alemanha como fornecimento de hidrogênio verde, mas também trazer tecnologia alemã para cá, para o Brasil, ajudando as empresas alemãs, ajudando empresas brasileiras para o crescimento e desenvolvimento do mercado de biogás e biomassa e de hidrogênio. E para isso existe um programa que foi criado pelo governo alemão, chamado-se H2Up, ou PPP, para o Public-Private Partnership. Isso significa, esse programa ele visa ajudar no início do desenvolvimento do mercado, ou seja, ajudar no desenvolvimento de um estudo de viabilidade e também nos primeiros projetos pilotos para o desenvolvimento de um mercado de hidrogênio. Então, quando a gente olha para isso, e isso eu gostaria de trazer o que o Marcos já falou, o primeiro projeto, um dos projetos que está sendo apoiado por este H2Up é um projeto aqui no Paraná, que ele olha, na verdade, toda a parte de biomassa, de resíduos que existem em cooperativas, e aqui mencionando o cooperativo Copersan, Ambicop, no Paraná. Então, ela coleta toda a parte de biomassa e, através disso, ela vai produzir um syncrude. Esse syncrude, nesse caso, nesse projeto, ele tem o objetivo de ser exportado para a Alemanha e lá vai ser produzido todos os hidrocarbonetos. Mas a produção dos hidrocarbonetos pode acontecer aqui também no Brasil, através de uma biorefinaria. Então, o que eu estava querendo mostrar nessa curta fala é exatamente, existe um mercado muito grande aqui no Brasil no desenvolvimento de biomassa, de biogás, não somente para a geração de biogás e o aproveitamento, mas também a geração de hidrogênio verde através de biomassa e de biogás. E por último, o último slide, eu gostaria, quem tem mais interesse sobre isso, 3 anúncios rapidamente. No meado de junho, nós vamos fazer um congresso, como esse tipo aqui também. Na verdade, um Hydrogen Expo South America, uma exposição e também com um congresso onde nós vamos falar também sobre o hidrogênio verde no agronegócio. Então, bastante interesse. Quem tem interesse pode apontar aqui no QR Code. Quem tem mais interesse no tema hidrogênio verde em geral, nós temos um portal que chama-se h2verdebrasil.com.br, onde a gente atualiza quase diariamente informações sobre o mercado. E, por último, junto com nossos colegas de C-Biogás e também o PTI, estamos organizando, as inscrições já estão abertas para o segundo hackathon na parte de inovação de hidrogênio verde aqui no Brasil. Então, quem como pessoa física gostaria de participar no desenvolvimento de novas ideias e até começar a criar uma startup ou algumas coisas assim, é muito bem convidado para participar deste hackathon. No primeiro hackathon, a gente teve quase 500 inscrições. E a gente acredita que no segundo também a gente consegue gerar ideias excelentes e o biogás, o biometano, com certeza está inserido nesse contexto deste hackathon. Bom, com isso eu vou encerrar minha fala. Também, como todos, 2 minutos acima, mas eu espero que eu consiga contribuir. Muito obrigado. Obrigado, Ansgar. Parabéns pela palestra, parabéns pelas iniciativas da HK.
É muito interessante essa visão que você colocou, né? Às vezes eu fico escutando muito, né, o pessoal envolvido, né, com os projetos de hidrogênio verde falando de exportação, e eu acho o ponto principal é você desenvolver o mercado interno primeiro. É isso que vai dar segurança para o investidor, é isso que vai dar segurança a longo prazo, né? E tudo bem, vamos exportar amônia, vamos pensar nisso também, mas eu acho que vamos exportar o aço verde, né? Vamos exportar os produtos de valores agregados, e é isso que a gente tem que estar pensando, e é isso que a gente tem que ter mapeado, e é isso que a gente tem que ter planejamento, e é isso que a HK, em parceria com a gente aqui, que está fazendo. Parabéns. Antes de passar aqui para a sessão de debates e perguntas, a organização falou que vai passar o vídeo do Marcos, né, que agora está disponível. Preferência por sua matriz energética baseada em fontes renováveis. Beneficiada pela abundância de sol, ventos e espaço, além dos baixos custos de produção alcançados. Características que revelam o grande potencial do país para produzir hidrogênio verde, considerado peça-chave na redução da emissão de gases de efeito estufa. O hidrogênio é amplamente utilizado pela indústria na produção de fertilizantes, de metanol, na hidrogenação de gorduras, nas refinarias de óleo, na siderurgia e metalurgia, por exemplo. O uso do hidrogênio verde, 100% produzido a partir de fontes renováveis e livre de emissões de CO2, pode contribuir para a descarbonização da indústria e da economia brasileira. O excedente pode ainda ser armazenado e utilizado em períodos de baixa capacidade de geração de energia por meio do vento e do sol. O hidrogênio verde pode ainda ser o vetor para diferentes aplicações e tecnologias. No Brasil, 6 setores apresentam elevado potencial de substituição de insumos primários pelo hidrogênio verde. Indústria do cimento, de vidros, da mineração, siderúrgica, geração de energia em residências e transportes pesados. Brasil e Alemanha vêm trabalhando juntos há décadas em diversos projetos que impulsionam as energias limpas. O mais recente exemplo é a parceria para a expansão do mercado de hidrogênio verde no país, que pode trazer enorme desenvolvimento regional e geração de empregos. O projeto H2 Brasil, da GIZ, em parceria com o Ministério de Minas e Energia, vai investir 34 milhões de euros até 2023 para apoiar a expansão do mercado de hidrogênio verde no país por meio de 5 frentes de trabalho. Ajustes no marco regulatório atual e criação de sistema de certificação de H2V no Brasil, divulgação do tema e engajamento de parceiros e da sociedade, formação e capacitação profissional de maneira inclusiva, desenvolvimento de estudos e tecnologias inovadoras para a produção de H2V no Brasil e o aprimoramento da viabilidade econômica da aplicação industrial de hidrogênio verde no país. Governos, indústria, empresas e sociedade civil, juntos pela transição energética eficiente, geração de empregos e desenvolvimento sustentável. Programa H2 Brasil, expansão do hidrogênio verde. Muito legal. Bom, entrando agora na sessão de debates e perguntas, fiquem à vontade para encaminhar aqui as perguntas para o nosso painel. Mas a primeira eu vou fazer para o Lúcio. Lúcio, a gente viu aí, né, todas as iniciativas que vocês desenvolveram, principalmente a partir de 2019, todas as biorefinarias que vocês montaram, né, a gente viu que a maior experiência de vocês foi com insumos de indústrias cervejeiras, né, em parceria com a Ambev, né, e agora vocês estão fazendo uma parceria com a JBS. Cada projeto, apesar da flexibilidade que você tem, né, por ser modular, né, você tem que dimensionar, né, o projeto, né, de acordo com as características daquilo que você, na entrada, né, o que você tem de matéria-prima, a característica da matéria-prima, até de acordo com o uso final, né? E no caso específico do biometano, né, até onde eu acompanhei, o biometano ele não sai especificado, né? Para isso você precisa montar toda uma infraestrutura laboratorial,
né, para você garantir que esse biometano esteja dentro das especificações da ANP, né, para a sua utilização. Você falou com relação ao preço, que era bastante competitivo, né, com relação ao gás natural. Você tendo que montar essa estrutura para o biometânico de certificação, mesmo assim você ainda mantém essa competitividade? Obrigado, Rafael. É exatamente uma boa pergunta. Ela é muito importante a gente esclarecer nesse sentido em que hoje, quando a gente está falando de alto consumo dentro de uma indústria, como o caso da cervejeira Ambev, que vai ser o caso da JBS, o caso da Castrolanda, na supressão de gás natural você tem um custo de 1/3. Então eu não estou tendo o custo para a especificação, mas o custo está em 1/3 do gás natural. Quando você parte para a especificação, essa diferença, esse gap ainda é muito grande, capaz de comportar a especificação e ainda assim garantir competitividade a ponto de entregar um combustível verde para comercialização a um preço competitivo frente ao gás natural, sem sequer considerar as vantagens por ele ser verde. Então, sim, é possível comportar toda a especificação dentro dessa margem de negócio. Hoje nas aplicações, né, dentro das indústrias alimentícias, por que colocamos essa especificação? Porque ainda é um mercado bem descoberto, é um mercado que tem muito consumo de gás natural, então a gente entra como essa oportunidade, né, atendendo essa demanda, dentro de uma oportunidade em alto consumo, que de fato aumenta ainda mais a vantagem para essas indústrias, sem contar na redução da pegada de carbono e todas essas vantagens, né, que esse mercado alimentício consegue atribuir aos créditos sustentáveis, né, ainda dentro da sua matriz. Mas sim, é possível comportar a especificação caso o objetivo seja negociar o excedente ou partir para um projeto de negociação de biometano especificado. Perfeito, Lúcio. Eu tenho uma pergunta da plateia aqui, né, onde fala que como os diferentes atores do setor de biogás podem se articular para acelerar o desenvolvimento do mercado do hidrogênio e de outros biocombustíveis. Como vocês veem a capacidade do Brasil para atender a demanda de biocombustíveis? A pergunta não foi endereçada a nenhum palestrante, fique à vontade para responder. Vou falar um pouco do ponto de vista da certificação. Eu acho que o mercado hoje de biogás, a Nicole colocou bem isso, ele nasceu de uma necessidade de cuidar de um passivo ambiental. E ele tem uma característica muito interessante que, em termos de sustentabilidade, ele está pronto para o que o mercado pede. Né? Então ele tem e a gente falou hoje bastante em termos de pegada de carbono, a gente falou em outros dias, ontem também, bastante em questões de descarbonização, mas o mercado de biogás ele é muito mais do que isso, né? Ele oferece outras vantagens sociais e ambientais que trazem um valor agregado muito importante para o setor de biogás. Então eu entendo que a certificação é um ponto para você, ele é algo que é uma consequência do mercado. O mercado ele não precisa se preparar, ele já está num paradigma, ele já está numa situação bastante interessante em termos de sustentabilidade. Então, eu colocaria a certificação como um dos pontos a serem ainda alcançados para que a gente possa mostrar, tanto no mercado interno quanto externo, o potencial que nós temos dentro da cadeia de biogás e seus derivativos. A Nicole também quer se manifestar. Só com uma pergunta, incluiu o ponto do papel dos biocombustíveis, né? Eu me senti meio que forçada a colocar. Bom, os biocombustíveis, está chiando para mim, está chiando para vocês? Deve ser o meu fone. Tá. Talvez seja um pouquinho de mau contato aí, né? O papel dos biocombustíveis no Brasil, a gente mensura com duas divisões, né? Então, a primeira é dentro dos combustíveis de ciclo Otto, que é quando a gente fala de etanol e de gasolina, que são os que abastecem, né, a grande frota de veículos leves que são flex fuel. Então, de frota de veículo leve, quase 90% já é flex. Então, isso é uma tecnologia que até comemorou o aniversário agora recentemente, que foi fundamental para ampliar, encorajar o uso do etanol, porque o consumidor ele não tem que fazer a escolha na hora de aquisição do veículo. Ele pode chegar na bomba e alguns por motivos financeiros, outros impacto ambiental na sociedade, fazem ali a sua escolha com relação ao combustível que vai utilizar.
Quando a gente olha para a frota de veículos pesados, então que a gente fala de caminhões, o que a gente tem hoje no mercado de biocombustível, pronto, agora, disponível, é o biodiesel. Né, que a gente teve essa ampla discussão nos últimos anos com relação ao impacto inflacionário de aumento de mistura do biodiesel no diesel. Então, nós tínhamos uma agenda de alcançar 15% de mandato agora em março de 2023 e esse 15% vai ser alcançado agora em 2026. Né? Qual é o problema, com algumas várias aspas aqui do biodiesel? Né? O Brasil depende, para a produção do biodiesel, 70% da matéria-prima é óleo de soja. Então, a gente criou uma dependência gigante em uma única matéria-prima, óleo de soja. Um ponto que foi colocado aqui, nossa, me deu até uma aliviada, eu quero até entender melhor, que foi esse caminho aí de usar a glicerina, né, que é um subproduto da produção do biodiesel através do óleo de soja, da glicerina para novos biocombustíveis, porque isso pode ser fantástico, até para compor margem. Porque quando você vai produzir um biocombustível, tem essa agenda ambiental que é incrível, que é fantástica, né? Mas no final do dia você quer saber quanto que eu vou conseguir remunerar desse ativo, né? Então eu vou fazer um baita investimento ali num CAPEX. E qual é a realidade da utilização, da inserção desse novo biocombustível na matriz brasileira? Se a gente tiver um problema inflacionário e combustível, gente, combustível todo mundo discute preço. Eu for na padaria, o pessoal está discutindo o preço de combustível. Então, o diálogo sobre o impacto inflacionário dos combustíveis, na realidade, é forte. E aí, você tem um biocombustível que não seja economicamente atrativo, é um risco muito alto. E isso, no caminho do biometano, eu também fiquei maravilhada de ver e falar, olha, não é um custo muito alto de agregação para a indústria e que pode suprir os mesmos 13% que o biodiesel vai alcançar ano que vem, né, de replace de fóssil. Então, esse é o papel dos biocombustíveis, tentando sintetizar aqui. Perfeito, perfeito, Nicole. Eu vou até pegar um gancho aqui e te fazer até uma pergunta, qual é a sua visão nesse sentido, porque quando você olha aí o histórico, né, da produção e uso de biocombustíveis, não só no Brasil, mas como na Alemanha também, ela acompanhou as crises do petróleo. Então, quando você tinha um preço, né, dos combustíveis fósseis muito alto, né, aí sim começavam a olhar lá para os biocombustíveis, né, para os combustíveis renováveis, legal, já deu competitividade aqui, vamos aumentar a produção. Foi assim que nasceu o Proálcool, foi assim que nasceu o PNPB, né, e a gente continua ainda não enxergando as externalidades positivas dos biocombustíveis. Né? A gente não continua enxergando que você, usando o biometano, usando o biodiesel, usando o etanol, a gente está reduzindo a poluição nos grandes centros urbanos, a gente está melhorando a qualidade de vida da população, a gente está reduzindo as internações em hospitais por problemas respiratórios. Até quando a gente não vai colocar nessa conta, né? Isso é dinheiro também. Né? E qual é a sua visão com relação a isso? Quando é que a gente vai conseguir? A gente vai conseguir um dia? A gente tem mais umas 2 horas, porque assim, a gente podia ter um fórum sobre isso. É uma resposta meio filosofal até, né? Porque eu conversei também com um pessoal daqui e falei, gente, até qual momento histórico da sociedade, estou colocando aqui bem amplo, tá? As pessoas só vão se mover quando tiver um grande problema a ser solucionado. Então, as pessoas não se movem, tô aqui quietinho, né? Tá tudo bem, pode não estar tudo bem, mas se não tiver alguma coisa ali agulhando, ninguém se move, ninguém corre. Hoje a gente tem um problema. Tem alguns negacionistas, como tem negacionista de tudo na vida, mas nós temos um problema de aumento de temperatura global. Então o problema está ali, só não vê quem não quer. E a gente tem nos biocombustíveis, e aí trazendo aqui bem sendo patriarca aqui, né? A gente tem no Brasil uma vantagem competitiva de agregação de valor, de ter a vocação para isso. Essa palavra foi colocada aqui, eu vou repetir. O Brasil tem vocação para aumentar a matriz de biocombustível e aí a gente pode gerar o ponto da externalidade positiva e agregar valor para essa externalidade positiva, seja através do CBIO, seja através de um programa, uma regulamentação de crédito de carbono setorial, porque aí os setores que são mais intensivos em emissão e não conseguem nem se fizer a melhor tecnologia reduzir tanto as emissões, eles podem ir no mercado de crédito de carbono e comprar esses créditos. Hoje a gente já vê várias empresas comprando de forma voluntária,
porque você tem uma agenda ambiental muito forte e não é para assim, só por isso, é porque você tem um crédito, você tem um financiamento verde que elas conseguem ter acesso se elas provarem que elas reduziram as emissões. Então, assim, de novo, a gente ficaria 2 horas aqui discutindo, mas o Brasil, de fato, precisa começar a enxergar biogás, biometano, biodiesel, etanol, não como uma solução para um problema emergencial, não para escoar a matéria-prima, mas sim como uma agregação de valor energético, redução de exposição a suprimento internacional, disponibilidade de renda, inclusive, né, fora dos grandes centros urbanos, e agregação de valor com relação a baixas emissões. Então, a gente fala de uma economia de baixo carbono totalmente integrada. Isso são os biocombustíveis. Obrigado, Nicole. Voltando aqui para a Simone destacou... Pequena... lógico, claro, Ansgar. Desculpa. Eu acho que você tem toda a razão. A gente tem agora um viés muito forte, que é o aquecimento global e tudo. Mas o que eu vejo em todas as discussões, acho que a gente nunca pode esquecer, it's all about money. Infelizmente, it's all about money. Se a gente não consegue, através de incentivos ou conseguir realmente fazer os produtos que a gente gostaria de substituir, fazer os produtos mais baratos do que os produtos atuais, ninguém vai se mexer. A gente vê isso no posto de gasolina, na bomba mesmo. Se a gente não consegue reduzir o preço de etanol, seja 75% ou menor do que o preço de gasolina, a pessoa, digamos, cada um de nós, a maioria, vai colocar gasolina lá, porque o consumo de etanol é 25% maior do que o consumo de gasolina. Então, it's all about money. Então, é isso que a gente precisa olhar e a gente precisa mover, e até, inclusive, o governo precisa olhar isso também e dar os incentivos corretos para realmente a gente consegue, para o consumidor final, baixar os preços. Perfeito. Simone, você destacou o papel da certificação, né? E não necessariamente olhando para a cadeia do biogás, mas a certificação de uma forma geral. O que você enxerga como os principais desafios, né, para o processo de certificação em si? Bom, eu acho que os desafios eles são diferentes se nós estamos olhando para o mercado nacional ou para o mercado internacional. Primeiro que quando a certificação, a gente está falando de certificação de sustentabilidade, né? Então a gente não vai falar agora de qualidade, né? Que já foi conversado bastante. O mercado internacional, muitos dos nossos membros, né? Receber uma associação de membros, a gente tem mais de 140 membros, eles trazem muitos questionamentos em relação a conseguir cumprir os requerimentos do mercado europeu, por exemplo, né? Então a diretiva europeia, ela tem uma infinidade de requerimentos para que você, por exemplo, se encaixe dentro do que é definido a tecnologia de Power to X ou outras tecnologias. Então, hoje há um desafio, principalmente para essas tecnologias emergentes, de você entender como que a diretiva europeia, por exemplo, enxerga os diferentes processos tecnológicos. Então, internacionalmente seria esse. E internamente, no Brasil, claro que tem muitos desafios, mas eu vou apontar apenas alguns. Internamente no Brasil, eu vejo que o grande desafio do setor de biogás, por exemplo, é entender a necessidade da certificação, né? E também olhar para a certificação não como o único meio deles chegarem no mercado, mas enxergar a certificação como uma consequência daquilo que já está sendo feito. Então, o entendimento da certificação no mercado é um desafio que eu colocaria como principal dentro do mercado interno. Perfeito, Simone. Agora eu vou fazer uma pergunta, mas vou direcionar mais para o Ansgar e para o Marcos. Pegando aí em rotas certificadas, né? Você tem várias rotas certificadas para bioprodutos que tem... Está acabando? Finalizar? Mas só para terminar, tem várias rotas certificadas para a produção de vários hidrocarbonetos. Você tem as rotas FTs, já são certificadas pela STM, né? E no caso do mercado, né? Existe mercado
Bom, na esteira do que a STM já permitiu de rotas de produção de combustíveis sustentáveis de aviação, nos quais tem rota Fischer-Tropsch, Refa, que usa oleaginosas, a TJ, que é a partir de álcools. Se não me engano, são 7 já certificadas. O Brasil, através da ANP, trouxe essa regulamentação aqui para o Brasil e, independente do que está acontecendo na Europa hoje, que é essa demanda por hidrocarbonetos renováveis, existe o programa que a Agência Internacional de Aviação Civil criou, chamado CORSIA, e ele vai entrar na terceira etapa agora em 2027, que é a fase obrigatória, onde todos os países signatários eles terão que compensar as emissões de voos de trechos internacionais. Isso significa que em 2027 já tem demanda dentro do Brasil para combustível sustentável de aviação dentro das rotas certificadas. Assim, a gente está mostrando ali, o que eu mostrei ali são algumas iniciativas que, assim, foi o que a gente deu conta de fazer, mas isso já tem que avançar para a produção industrial, você está entendendo? A gente está ajudando na medida do possível, mas a gente precisa, se não tiver produção nacional de combustível sustentável de aviação já em 2027, as companhias vão ter que comprar créditos ou importar combustível sustentável de aviação, independente do grande mercado que é o bloco da União Europeia sedento por hidrocarbonetos. Então, assim, é para ontem, Tem regulamentação e tem demanda. Não vou mais comentar porque... Gente, obrigado pela participação de vocês. Essa discussão vai longe, né? Ainda mais quando a gente começar a falar de preço de hidrogênio verde na Europa, né? O que é mais vantajoso, Portugal e Espanha estão saindo na frente, até pelo custo da energia mais barata. Então, tem várias vertentes aí, essa discussão. A gente pode, inclusive, depois continuar aqui durante o evento. Obrigado a todos. Isso.